beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lauriane e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre as birras. Será que existem realmente, estratégias eficazes para lidar com as birras? Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das estratégias e métodos eficazes que eu utilizo com meu filho de apenas 2 anos e 11 meses. Ele está, nessa fase bem birrenta. Às vezes, quando ele tá longe da gente, ele se comporta de uma maneira, um bebê totalmente diferente, bem comunicativo, comportado, mas quando tá perto do pai e da mãe, planta aquele berreiro, faz aquele show, e nós temos que aprender a lidar com isso na prática. Somos pais de primeira viagem, e isso tudo pra nós é tudo muito novo. Essa fase dos 2 anos tem sido bem complicada, mas nós estamos aprendendo na prática a lidar com isso. Então hoje eu vou compartilhar com vocês métodos que nós usamos, eficazes, que vai ajudar você também, papai e mamãe, aí a lidar com o seu filho nesses momentos mais difíceis das birras. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa um like aí, deixa um comentário aí quantos anos seu filho tem, por qual tipo de birra ele tá passando. E, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu posto por aqui, Se você se inscrever e ativar o sininho, sempre vai estar recebendo nossos conteúdos. Então é isso, e bora lá pro vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas e estratégias que vão ajudar a reduzir as birras e melhorar o comportamento do filho de vocês. A primeira estratégia é identificar a causa das birras. Entender o que está provocando essa reação no seu filho é o primeiro passo para conseguir lidar com as birras. Quando a criança está muito cansada, com sono, com fome ou frustrada, ela pode se tornar muito mais propensa a ter um quadro de birra do que quando ela está descansada, satisfeita. Mudanças de ambientes, também mudanças na rotina, viagens, festas de aniversário, pessoas diferentes podem também deixar a criança mais desconfortável e propensas a ter mais quadros de birra. Para evitar birras causadas por cansaço ou fome, é importante antecipar as necessidades dos seus filhos, assegurando que assim a criança esteja descansada, satisfeita, bem alimentada para as atividades que estão por vir. Manter também uma rotina previsível, com que a criança já saiba o que vai acontecer ao longo do dia, também ajuda muito a reduzir os quadros de birra, e o comportamento também ajuda a ficar melhor. A segunda estratégia que nós utilizamos é estabelecer expectativas claras. As crianças precisam saber o que é esperado delas em diferentes situações. Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui. Antes de entrar em um supermercado, explique à criança, que vocês estão lá para comprar alimentos específicos e que é bem importante essa criança se comportar bem dentro do supermercado. Ao estabelecer expectativas bem claras, você pode relembrar a criança se caso houver algum conflito. Então, ao estabelecer expectativas claras, você pode evitar esse tipo de conflitos e birras no futuro. Se a criança começar uma birra no supermercado, por exemplo, você já falou na entrada que vocês foram lá para comprar alimentos específicos e que ela precisava se comportar. Se ela vir a fazer um quadro de birra, você pode lembrá-la do que falou no começo, na entrada do supermercado, que ele não podia fazer birra, que ele teria que se comportar, relembrar, trazer à memória isso. Por exemplo, se ele quer levar um brinquedo que tem no supermercado e você de repente não tem dinheiro para comprar ou não quer comprar porque a criança já tem muito brinquedo, enfim, tem N motivos para não comprarmos coisas. Você pode relembrá-lo do que disse no começo, na entrada do supermercado, falando: olha, hoje nós não vamos comprar, mas nós podemos olhar juntos os brinquedos para uma próxima vez que nós viermos aqui, a gente poder, comprar um brinquedo para você. Isso é uma coisa que normalmente ajuda, se a criança já tem um entendimento um pouquinho maior. No caso do Moisés, ele ainda não fala, só que ele entende muito bem as coisas que a gente fala. Então, se nós olhamos bem nos olhos dele, conversamos, explicamos, ele tende a se acalmar, e ali tentar entender a situação. Então, isso ajuda bastante. A terceira estratégia é utilizar da comunicação positiva. Abordar as birras com calma e trazendo compreensão podem ajudar as crianças a se acalmarem. Então, ao invés de você dizer: pare com isso, pare já com isso, tente dizer: eu sei que você está chateado, mas nós não podemos levar esse brinquedo hoje. Podemos olhar os brinquedos para a próxima vez que nós viermos. O que você acha? Ao usar essa comunicação positiva, você pode ajudar a sua criança, a expressar suas emoções, seus sentimentos de forma mais construtiva. Se a criança estiver fazendo birra porque quer aquele determinado brinquedo, você pode reconhecer os seus sentimentos, dizendo: eu sei que você está chateado, e oferecer uma outra alternativa, uma alternativa de saída. Vamos olhar os brinquedos
brinquedos para uma próxima vez que nós viermos, o que você acha? Isso vai demonstrar empatia pela criança e vai também oferecer uma solução alternativa para que ela se desvie ali do brinquedo que ela, né, queria levar. E você pode, né, dar uma opção para uma próxima vez que vocês forem lá, né, a gente poder comprar e escolher um brinquedo para ela levar. A quarta estratégia é praticar a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É ouvir o que a sua criança tem a dizer, ouvir o que seu filho tem a dizer antes que as crises de birras venham aparecer. Então, ouvir a sua criança antes de que aquilo tudo vire uma birra, né? Ouvi-la e ajudá-la a resolver aquele conflito antes que ele se transforme em uma birra. Como que isso pode ser feito? Faça contato visual. Então, abaixe na altura da criança, olhe dentro dos olhos dela, mostre a empatia que você tem por ela, repita o que ela falou, o que ela está sentindo, para ela compreender que você entendeu o que ela está sentindo. Isso vai fazer acalmá-la e ajudar a resolver esse conflito. Se a criança estiver com ciúmes de um irmãozinho mais novo, por exemplo, o irmãozinho fez aniversário e recebeu um presente e ele não recebeu o presente porque não é aniversário dele. Você pode fazer um contato visual e falar: você está chateado porque o seu irmão ganhou o presente e você não? Isso mostra que você está ouvindo o que ele está dizendo e está entendendo os seus sentimentos, o que vai fazer com que ele se acalme e assim vocês consigam juntos achar uma solução mais prática para acabar com esse conflito e que isso não vire birra futuramente. A quinta estratégia é implementar rotinas eficientes e consistentes. Rotinas previsíveis ajudam que o seu bebê e a sua criança tenham uma previsibilidade do que vai acontecer ao longo do dia. Essa previsibilidade ajudam com que as crianças se sintam mais seguras e ajudam a reduzir a ocorrência de birras. Estabeleça horários regulares para o café da manhã, almoço, né, para as refeições, também para as sonecas e o sono. Isso ajuda as crianças a saberem o que esperar ao longo do dia, diminuindo o estresse que pode desencadear as birras. Manter uma rotina regular é fundamental para prevenir as birras relacionadas à mudança de ambiente ou à falta de previsibilidade. Se a criança está então acostumada com uma rotina de sono, por exemplo, uma rotina noturna, isso vai ajudá-la a se sentir mais segura e confortável, reduzindo assim os quadros de birra. A sexta estratégia é o reforço positivo e as recompensas. Elogiar e recompensar os comportamentos positivos ajuda a criança a entender que aquilo é bom e é válido e ajuda ela a repetir aquelas ações, já que ela recebeu um elogio ou uma recompensa por aquilo. Ofereça elogios sinceros quando eles lidarem com alguma situação difícil ou pequenas recompensas, como adesivos, sabe? Um mimo ali para a criança ver que aquilo é uma coisa positiva e que você gostou do que ela fez, né? Afinal de contas, é uma coisa boa. Então, ela vai, né, sempre pensar: nossa, se eu fizer isso mais vezes, meu pai e minha mãe vai gostar, vai ser bem legal, eu vou ganhar algum mimo, ou vou ganhar algum elogio, carinho. Isso também é muito legal para se praticar. Deixa as crianças, né, mais ativas nessa parte aí de fazer coisas boas mais vezes. Um exemplo bem legal é, né, se a criança tá lá brincando com amiguinhos, dividindo um brinquedo, né, fazendo ali uma brincadeira bem legal, sem birra, sem choro, sem griteiro, porque não quer dividir o brinquedo. Então é muito legal se ela estiver fazendo esse comportamento positivo, dividindo o brinquedo, né, brincando com o amiguinho. É legal reforçar, falando: nossa, eu estou muito orgulhosa de você, você está brincando com seu amigo, você está se comportando muito bem, está dividindo o brinquedo. Fala elogios: nossa, tenho muito orgulho de você, meu filho, a mãe ama você, você é um menino muito inteligente. Esses tipos de elogio reforçam, né? Além de reforçar o vínculo entre o pai e o filho, né? Mãe e o filho, também vão colocar a sua criança aí pra cima, né? Lá em cima, que você tá elogiando que ela tá fazendo um bom trabalho, que ela tá, né, dividindo o brinquedo. De repente, dá um tempo a mais de brincadeira pra criança, se vocês já iam embora, ou se de repente ia tomar banho, algo do tipo. Dá uns minutos a mais ali pra criança brincar, já que ela tá se comportando bem. Isso também ajuda muito, é muito eficaz em relação à probabilidade de não ter birras. Isso costuma ser muito eficaz a diminuir as birras também, esses elogios, né, esses mimos. Quando a criança faz de forma correta, quando a criança tem aí esse bom comportamento. A sétima estratégia é usar aí das estratégias de distração, de tirar o foco da onde estava trazendo birra e levar o foco para outro lugar. Mudar o foco da criança para algo positivo pode interromper uma birra em desenvolvimento. Por exemplo, se a sua criança quer aquele brinquedo do supermercado, vamos usar o exemplo que eu dei lá atrás, né?
e aquela primeira estratégia que você usou não deu certo, de falar que outro dia a gente volta, vamos ver o brinquedo junto, né? Outro dia a gente volta e compra, aquilo não deu certo. Então agora chegou a hora de você mudar o foco da criança, tirar o foco do brinquedo, levar ela pro foco de uma outra coisa, uma coisa positiva, para que ela venha esquecer aquele brinquedo, para vocês poderem, né, sair fora dessa cilada, dessa armadilha. Ah, mas como que eu posso fazer isso? A minha criança tá louca ali querendo brinquedo, birrando, se jogando no chão. Primeiro se conecte com ela, né? Igual eu falei já nas dicas anteriores, se conecte com ela, faça contato visual, fale que você entende que ela quer o brinquedo, né? Que ela quer brincar, aquele brinquedo que ela gostou, que ela quer levar embora, mas que vocês não podem agora. Então faça todos esses passos que eu falei pra vocês aí atrás. Aquele primeiro lá que não deu certo, né? De falar que depois outro dia a gente volta e tal. Não deu certo, então a gente vai entrar nesse de mudar o foco. Primeiro se conecte com a sua criança e depois vocês podem tentar lembrar de algo juntos, de algum desenho, alguma coisa que vocês pintaram, assistiram. Tenta mudar o foco dela, conte uma história divertida, cante se for preciso, faça uma dancinha, mude o foco dela do brinquedo e vá saindo de mansinho, trazendo o foco dela para outra coisa, que isso tem nos ajudado muito também. Nossa, é assim, uma das estratégias assim, que mais funciona com o Moisés, por exemplo, que às vezes ele fica, né, com algum quadro de birra querendo alguma coisa e a gente muda o foco dele dessa maneira. Assim a gente consegue sair de fininho sem ele lembrar. Às vezes ele lembra um pouquinho depois, mas já não é aquela birra exorbitante que tava antes. Aí a gente conversa e ele acaba se acalmando. Então isso ajuda muito, gente. Essa dica é valiosa, valiosa mesmo. A oitava estratégia é estabelecer consequências claras. Estabelecer consequências ajuda a criança a entender, né, quais são as consequências se ela fizer tal atitude. Então, falar, né, quais são as consequências de cada ação, de qual atitude que ela tomar, também é bem interessante para evitar aí as birras. Por exemplo, se a criança joga um brinquedo no chão, pode ser necessário retirar o brinquedo da mão dela por um tempo até que ela entenda, né, a consequência de jogar o brinquedo no chão. Se a criança se recusa a colocar o calçado, por exemplo, na hora de ir embora, ou a jaqueta de frio, você pode estabelecer uma consequência clara. Se a criança se recusa a colocar o calçado e a jaqueta para ir embora do parque, por exemplo, você pode estabelecer uma consequência clara, como por exemplo, se você não colocar a jaqueta e o calçado, amanhã nós não poderemos voltar no parque para brincar. Isso vai ajudar a criança a entender que toda ação dela tem consequência e a incentivá-la a cooperar. A nona estratégia que eu quero passar para vocês é promover o autocontrole e a resolução de problemas. Ensine o seu filho, a sua criança desde pequena as estratégias de como lidar com as emoções e resolver conflitos de forma prática. Por exemplo, ensine a técnica de respiração profunda, contar até 10 ou usar palavras para expressar seus sentimentos ao invés de agir impulsivamente. Se a criança estiver começando a ficar frustrada, por exemplo, por não conseguir montar um quebra-cabeça ou por não conseguir fazer alguma coisa, você pode sugerir: vamos começar a respirar fundos, contar até 10 e depois nós podemos juntos tentar novamente? Isso vai ajudar a sua criança a desenvolver habilidades como autocontrole e a resolução de problemas, ao invés de iniciar uma birra. A 10ª estratégia, mas não menos importante, é modelar o comportamento positivo. As crianças aprendem muito com os pais e com os adultos ao seu redor. Então você, pai, mãe, precisa ser um modelo, um espelho para o seu filho. Um espelho, um modelo de comportamento calmo, controlado, mesmo quando você estiver estressado e frustrado. Isso vai ensinar os seus filhos a lidar com as emoções difíceis. Por exemplo, se você estiver preso no trânsito e começar a sentir-se frustrado, você pode dizer em voz alta: eu estou me sentindo frustrado agora, mas eu vou respirar fundo, contar até 10 e vou ouvir uma música relaxante para me acalmar. Isso vai demonstrar para a criança que você sabe lidar com situações difíceis de maneira positiva. Eu sei que às vezes isso pode parecer um pouco robotizado e difícil, mas é uma coisa que tem ajudado muito, principalmente meu marido, que é um pouco mais estressadinho do que eu. E às vezes eu tenho visto muito mais sabedoria nele do que em mim, que às vezes acabo explodindo. Mas tá bom, né? É muito difícil a gente ser autocontrolado todo o tempo, eu entendo você.
Mas é assim mesmo. Com a prática, com o tempo, a gente vai aprendendo. A 11ª estratégia é criar um ambiente positivo. Um ambiente seguro e amoroso pode ajudar as crianças a se sentirem mais seguras e menos propensas para terem birras. Crie uma rotina de elogios e afirmações positivas para reforçar o bom comportamento da sua criança. Se o seu filho estiver compartilhando um brinquedo com um amigo de forma pacífica e amigável, você pode elogiá-lo dizendo: "Estou muito feliz que você está compartilhando seus brinquedos. Isso mostra o quanto você é gentil e generoso. Isso vai reforçar o comportamento, o bom comportamento do seu filho. E ele vai continuar se comportando desta maneira porque ele sabe que você, vai elogiá-lo, que isso é bom. A 12ª estratégia é oferecer flexibilidade de escolha limitada. Isso permite com que a criança tenha autonomia, porém dentro dos limites que você, pai ou mãe, vai colocar. Ofereça opções limitadas para que o seu filho se sinta no controle da situação, mas sem permitir que as suas escolhas causem problemas. Por exemplo, você gostaria de tomar banho antes ou depois do jantar? Se a criança estiver resistindo a tirar uma soneca ou ir para a cama de noite, por exemplo, você pode oferecer opções limitadas para ela. Você gostaria de escovar os seus dentes antes ou depois de vestir o pijama? Isso faz com que a criança tenha a sensação de controle, trazendo autonomia e assim evitando possíveis birras. Essas foram, as 12 estratégias que nós usamos, praticamos todos os dias aqui com o nosso filho Moisés, de 2 anos e 11 meses. Todas essas estratégias, se você aplicar, você vai ver que vai dar certo. Aqui em casa funciona super bem, por mais que o Moisés ainda não fala, ele entende super as coisas. Então, quando nós conversamos com ele, temos um diálogo olhando nos olhos, a altura dele, explicamos pra ele, ele consegue entender. Então, mesmo uma criança que não sabe falar tem um entendimento muito bom. Então, você pode aplicar na sua casa que vai dar certo. Depois você me conta aqui embaixo nos comentários se teve sua casa transformada ou não aí, se o seu filho continua fazendo as birras ou não. E chegamos no final desse vídeo. Eu espero que essas dicas sejam muito úteis para você e a sua família, para os seus filhos. Por aqui são as estratégias que nós usamos. Eu espero que esse vídeo compartilhado com vocês seja algo para acrescentar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais papais que precisam dessas dicas. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, eu vou deixar aparecendo meu arroba aqui, é o Lauriane Domingos, que por lá nós ficamos muito mais pertinho também. Deixe seu like, comentário, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos. E um super beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau!